que é natural listening? É a habilidade, o listening, né, a compreensão oral, é a habilidade de você ouvir um nativo falando inglês. Então tem que ser um inglês de verdade, não é o inglês do seu professor de inglês falando inglês devagar, não é o inglês às vezes de um livro de inglês que tem um áudio ali que é mais devagar, que tem um vocabulário simplificado. Não, o inglês de verdade é um filme sem legenda em inglês, é um vídeo no YouTube que não tem legenda, é ligar o rádio em inglês, é ter nativos americanos, por exemplo, falando inglês entre eles e você escutar isso e você entender naturalmente, igual você entende português. Em português, você tem isso que a gente chama de natural listening. Quando eu falo português, você entende automaticamente, o seu cérebro quase que instantaneamente, eu vou falando e você já vai entendendo quase que ao mesmo tempo praticamente, né? É natural, você não faz esforço nenhum para entender, nem que você tente, você pode tentar não entender o que eu tô falando, você não vai conseguir, você vai entender do mesmo jeito. Por quê? Porque tá assim, ó, em inglês a gente tem uma palavra que é ingrained. Quando a coisa tá ingrained no seu cérebro, ela tá tipo assim, sabe, é automático, né? Tem outra palavra em inglês que é second nature, tipo a segunda natureza. Faz parte de você. Você simplesmente entende, mesmo que você não queira. Agora, isso em português. Em inglês, você tem que chegar nesse objetivo, né? Quando eu vou lá no YouTube, pego um canal do YouTube que eu gosto, boto um vídeo em inglês pra ver, né? Ou qualquer pessoa fluente em inglês, você senta lá e vê como se fosse português, tá? E esse entender o inglês falado, e novamente, não é entender pelo contexto. Vocês vão ver um monte de gente aí que fala assim, eu entendo inglês. E o cara, na realidade, ele entende mais ou menos. Não é igual português. Ele entende assim, ele pega aqui, ele entende pelo contexto. Mas não é igual português, assim, que é totalmente zero de esforço, ele entende cada palavra sendo dita, tá? Então é desse entender. É entender tranquilamente o que eu tô falando. E esse entender é como é que a gente pode falar? É a chave do aprendizado do inglês. Porque uma vez que você chegar no natural listening, que você entender tranquilamente o inglês falado, aprender o resto é muito tranquilo. É muito tranquilo você aprender a falar, a escrever, a ler. É como se a habilidade de entender o inglês fosse um bloqueio. Enquanto você não entender tranquilamente, você vai estar limitado e você nunca vai chegar na fluência. Você nunca vai ver uma pessoa fluente em inglês que entende o inglês mais ou menos. Você pode ver uma pessoa fluente em inglês que às vezes não escreve muito bem inglês, que às vezes a pessoa fala inglês, mas ela tem uma fala meio básica, meio intermediária. Ela não fala super, mega, ultra fluentemente, mas como ela entende muito bem e ela se comunica, dentro da minha visão do que é fluência, e tem diferentes visões de fluência, mas na minha visão, assim, ó, fluência eu entendo tudo que estão me falando e eu consigo me comunicar de volta e dizer o que eu quero falar. Mesmo que eu diga de uma maneira básica. Mesmo que eu fale de uma maneira básica, o meu entendimento é super fluente, tá? Isso é fluência pra mim. E, como eu tava dizendo, você nunca vai encontrar uma pessoa que é fluente, mas entende o inglês mais ou menos. Não. Todo mundo que é fluente entende o inglês muito bem. Independente se a pessoa tem uma fala meio básica, meio intermediária ou avançada, ainda assim, as pessoas fluentes têm o entendimento. E é por isso que o entendimento, o natural listening, é a chave do inglês e é a chave para você chegar na fluência.